Oi, pessoal, tudo bem? Vou... Hoje a gente vai continuar, então, vai finalizar, né, o capítulo. Nós estávamos estudando sobre os Estados Unidos como uma potência, como eles se transformaram, né, nessa grande potência que os Estados Unidos é. A gente já discutiu várias páginas de um pouco da história, né, dos Estados Unidos, questões econômicas, falamos sobre os fatores do BRICS e a gente parou na última aula, na página 33, no último parágrafo. Eu até vou ler esse para a gente finalizar ele. E aí depois, coloque aí no chat quem quer ler, que eu já vou fazendo uma filinha aqui das pessoas que querem ler, tá? Por favor, leio. Página 33, último parágrafo. Logo, apesar... A gente estava falando do BRICS aqui, tá bom, gente? Sobre quais são os países do BRICS, quais são as funções de cada um deles, por que eles estão nesse grupo. Lembrando que o BRICS não é um bloco econômico, como a gente estudou antes sobre o que era blocos econômicos. Apesar de existir esse termo, eles apenas são... foi um termo criado por um economista falando sobre países que, mesmo se acontecesse algum problema, né, no mundo, outra crise mundial, dificilmente esses países seriam drasticamente afetados, porque eles têm algum tipo de economia que são importantes. Por exemplo, o Brasil. E eles não são desenvolvidos, tá? Esse país aqui. O Brasil, por exemplo, nós temos a comida, né? Que nós somos um dos maiores produtores de alimento do mundo. A gente tem aqui depois Rússia, China, Índia, são países com uma população gigante que produzem muitos que produzem vários tipos de produtos mesmo, tá? A China mesmo, se você parar para pensar, ela e os Estados Unidos disputam o maior PIB mundial quase todos os anos, né? Então, por que até que ela está aqui e não como um país desenvolvido? Na verdade, é porque a questão do desenvolvimento, eu já discuti com vocês, é um termo muito mais de acordos, né? Do que de fato, o país é desenvolvido por causa de fatores industriais. A indústria chinesa é uma das melhores do mundo, mas por ela não ser completamente capitalista, porque ela tem uma parte socialista dela, a China é meio dividida. Ela não é considerada como um país desenvolvido por causa desse fato, tá? E nós temos a África do Sul, que é um país africano, aí você pensa, nossa, um país africano, né, que é importante, principalmente é economia? Não, é muito mais pelo quesito de poder que ela tem sobre os países próximos. Tanto os países da África mesmo, porque ela é um país importante do continente africano, né, uma economia mais estável, onde as pessoas vão lá sempre visitar, né, para poder, tanto para fazer comércio quanto para fazer visitas mesmo, como ela tem uma boa ligação com os países da Ásia, tá? O que vai ser importante para elas tá aqui nesse grupo. Então, o Ocidente e o Oriente ele ainda tem muita dificuldade de se comunicar. São povos muito distintos, né? Cultura, de economia. E a África, a África do Sul especificamente, ela é um marco ali, né? O Cabo da Boa Esperança, como a gente estudou história, é um marco ali para chegar mais fácil à Ásia, tá? Ter um bom acesso lá. Gente, deixa eu compartilhar. Opa, que rápido. Deixa eu compartilhar com vocês. Antes disso, de eu sair do negócio que eu tava. Não sei se vão ficar vendo no WhatsApp. Não pode. Então, página 33 eu já li. Vamos aqui começar, né? Opa, com a página 34, tá? Domínio. Opa, cadê? Domínio contemporâneo. Ju, você vai começar, tá? Pode ler. Domínio contemporâneo. O fim da Guerra Fria, 1945 a 1991, reforçou o domínio dos Estados Unidos sobre suas tradicionais áreas de influência e o expandiu sobre os países ex-socialistas. No entanto, mais recentemente, a emergência de países como a China, com elevada competitividade econômica, colocou em xeque a posição
hegemônica estadunidense. Pode continuar mais um pouquinho. Ainda assim, os Estados Unidos continuam protagonistas de muitas decisões geopolíticas, principalmente porque... Eu só vou. Eu não precisa ler tudo, não, mas. Ô, pessoal, fala aí quem mais quer ler, só a Gil se ofereceu. Então, basicamente, aqui ele está falando as consequências do pós-Segunda Guerra, né? Porque depois da Segunda Guerra, nós temos a Guerra Fria, naquela quesito do mundo dividido, certo? O mundo está dividido entre os países socialistas e os países capitalistas. Quando existe a ONU, né, vão ser desenvolvidos várias organizações para administrar o mundo, para cuidar melhor desses países, para que a maioria dos países se torne até capitalistas, tá? Com isso, ele vai crescer, ele vai pagar, ele vai financiar boa parte dos desenvolvimentos ou países que querem se desenvolver para garantir que os países vão ser capitalistas e não vão ser beneficiados pela Rússia ou pela China. Tudo bem? Isa, você pode ler pra gente? Ah, você tá na estrada, né? Ô, Bianca, lê pra gente, por favor. Eu? Esse aqui. Qual parte? Essa parte que tem os pontinhos aqui, ó. Ah, tá bom. Seguiam a Organização das Nações Unidas, ONU, sendo cadeira permanente no seu Conselho de Segurança. Tem poder de decisão na Organização Mundial do Comércio, OMC, e na Organização do Tratado do Atlântico Norte, OCAN. Participa de importantes blocos econômicos, como o recente USMCA, Acordo Estados Unidos-México-Canadá, e a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, APEC. Possui os mais bem equipados exércitos do mundo, com mais de 1 milhão de soldados e armamento avançado, inclusive ogivas nucleares, sendo capazes de intervir em conflitos em diversas partes do mundo. Sendo o dólar americano, que é a principal moeda nas cotações de preço e reservas de controle cambial internacional. Mantém a língua inglesa como uma das mais faladas no mundo e a mantém como padrão em negociações comerciais internacionais. Dominam a indústria da cultura de massa, por exemplo, por meio de Hollywood e seus vários estúdios, que ocupam o topo da produção cinematográfica mundial. Difundem seu modo de vida por meio de redes de fast food e produtos como refrigerantes, roupas e artigos de tecnologia. Pessoal, então, depois da Guerra Fria, né, os Estados Unidos ele se beneficiou, ele ganhou, né, a Guerra Fria, ele sai vencedor, principalmente por meio daquele movimento em que o homem vai para a Lua. É o único fato? Não, acontecem várias coisas, mas esse é um dos grandes marcos para eles ganharem a Guerra Fria. Quando eles ganham a Guerra Fria, eles se beneficiam principalmente desses pontinhos que estão aqui, são algumas características, né? Como que ele se sobressai? A ONU, por exemplo, que vai surgir pós Segunda Guerra Mundial, como o principal órgão de humanismo, de garantias que não existiriam guerra, de que os países que não são democráticos vão ser de algum meio orientados pela ONU, não vou usar outra palavra, pode ser essa. A ONU, apesar de ser a Liga das Nações, né, uma Liga das Nações Unidas, ou uma organização, a sua sede é nos Estados Unidos. O dinheiro, a gente já falou bastante, né? A dinheiro, a língua universal é o dólar, é o inglês. Então, cada vez mais, ele se beneficiou sendo a base do mundo. Por isso, até que na semana passada eu estava falando, se a gente se preocupa com o nosso presidente, o dos Estados Unidos é muito importante também. Tanto que quando o Trump entrou, muita gente ficou muito preocupado, porque ele era uma pessoa muito a favor da guerra, né? E aí o pessoal falou, acontece outra guerra. Nossa, e quando ele começou a brigar com a Rússia ainda, e o Putin também é meio estourado, né? Que é o presidente de lá, ele tá há 20 anos no poder. E ele é um cara super... Meu jeito é certo. E eu sou tão importante quanto os Estados Unidos. Então é uma disputa de ego danada, né? Como pessoas e como países importantes. Desde essa época, tá?
Aí quando o Trump ficou falando mal do Putin, todo mundo, vixe, segura aí, gente, porque que medo, né? O que pode acontecer? Uma outra coisa que a Bianca leu agora, muito, muito importante, que ela falou das usinas nucleares. Cadê? Aqui. Um, dois, três, quarto pontinho. Possui o mais bem equipado exército do mundo, com mais de 1 milhão de soldados e armamentos avançados, inclusive ogivas nucleares. O que acontece é que, basicamente, qualquer outro país que constrói é considerado inimigo dos Estados Unidos. Por quê? Só eles podem ter, porque eles acham que é seguro na mão deles, entendeu? E na mão de outros talvez não seja. Então, tanto que, por exemplo, a Coreia do Norte tem, a Rússia tem, acho que a China tem também. E toda vez que acontece qualquer coisinha, todo mundo fica olhando para ver que treta que vai dar, sabe? Entre esses países, porque são armamentos pesados de guerra nuclear. Eu tô dando eu dei ontem Hiroshima e Nagasaki pro pessoal do 9º ano, né? Gente, eu chorei por 2 meses quando eu estudei esse negócio. Foram 20 mil pessoas que morreram só na primeira bomba. Fora as outras que até hoje sofrem com as consequências. Quando você estuda, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki, que foi, né, o momento da Segunda Guerra Mundial que acaba a Segunda Guerra Mundial, né, quando os Estados Unidos lança a bomba em Hiroshima e Nagasaki, tem vídeos, né, das pessoas que sobreviveram. Basicamente, elas contam, nossa, é muito difícil. Elas contam o relato que depois que caiu a bomba, as pessoas que sobreviveram ficaram atordoadas sem saber o que fazer. E aí começou a chover, uma chuva negra. E tinha gente bebendo água da chuva atordoado, né? Só que era ácido, né? Não é uma chuva, não é um produto normal. Então as pessoas derretiam. Gente, é uma das piores épocas da história, assim, na minha opinião. Porque foi armamento muito pesado. Aí você pensa, ogiva nuclear, por exemplo, só os Estados Unidos têm o direito de ter, de acordo com a ONU. Então, se outros países podem ter e se usarem, aí sim é fácil de ter uma guerra mundial, sabe? Então, são coisas muito delicadas, né? Esse quesito de poder. Gente, quem pode ler para mim esse parágrafo aqui? Ju? Obrigada, Ju. Todavia, internamente, o país ainda apresenta graves problemas sociais, como evidência para a segregação socioespacial, quando se analisam os modos de vida de latino-americanos, hispânicos, negros, asiáticos e indígenas em comparação com a população branca. Embora existam indivíduos dessas etnias vivendo em boas condições, muitos ainda ocupam áreas marginalizadas, estando mais suscetíveis a situações perigosas. Basicamente, apesar de ser um país desenvolvido, né, e que deveria ter e até que vendeu o estilo de vida americano, em que as pessoas queriam ir para lá, queriam viver aquele estilo de vida de alta tecnologia, de muitos produtos domésticos bem desenvolvidos, né, e toda aquela glória dos Estados Unidos. Ainda assim, os países, principalmente descendentes da América Latina, aqui, né, México para baixo, nós mesmos somos latinos, né? São pessoas que sofrem muito com vários tipos de discriminações lá. Se você já assistiu o filme Escritoras da Liberdade, eu acho que vocês viram até para produção textual, não foi? Escritoras da Liberdade? Não? Tiver a oportunidade, assistam, é um filme muito bom, tem na Netflix, lançou esse mês. E é um filme que fala sobre um contexto escolar, tá? Na verdade. Mas por que eu tô falando isso? Porque lá mostra bem o quesito de divisão, né? Os descendentes de negros junto, os descendentes de hispânicos junto, e eles não se misturam. E aí os brancos, então, ainda menos, porque a maioria tem preconceito e acha que vai ser roubado por um deles dois. Ou pelos latinos ou pelos negros. Tá? Então, ainda tem até aqui nessa sala, né, nesse conceito, nesse filme, a história de uma sala que aconteceu de verdade. E tem um menino branco, o resto é negro ou hispânico. E aí todo mundo fica. O cara fica assim: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou morrer, vou me matar. Porque realmente tem essa ideia de que essas pessoas, por serem subdesenvolvidas, não vão fazer bem até para a própria sociedade, tá?
Próxima página, industrialização, transporte e agronegócio. A industrialização dos Estados Unidos começou no final do século XVIII e se concentrou no nordeste do território, na região entre os Grandes Lagos e o Oceano Atlântico, com destaque inicial para a indústria têxtil, que é o que começa sempre, né? Quem pode ler para mim essa parte? Cauê, lê para mim, por favor. Lá, lá, lá. Isso aqui, ó. Página 35. Bianca. Não, Bianca já foi. Felipe, você pode ler, por favor, a página 35, esse parágrafo aqui da indústria têxtil, por favor? Tô vendo nada. Oi. Deve ter dado algum probleminha no áudio. Alguém pode ler para mim, por favor? Você vai ler tudo, Ju? Tadinha de você. No fim do século XIX, a indústria têxtil expandiu-se em direção ao sul do país, atraída pelo novo mercado consumidor, que cresceu após a abolição da escravatura nos estados dessa região. A mão de obra barata, que incluía até o trabalho de crianças, e a disponibilidade de matéria-prima, lã e algodão, produtos típicos das grandes fazendas monoculturas, impulsionaram a industrialização. Mas, Pode ser. na segunda metade do século XIX, com a Segunda Revolução Industrial e a criação do motor a explosão, o petróleo passou a ser explorado como fonte de energia. A descoberta de petróleo no estado dos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, atraiu indústrias de diversos setores para regiões mais distantes da costa atlântica em direção ao Oceano Pacífico. O avanço para o oeste promoveu a ocupação de todo o território continental estadunidense. Nesse processo, destacam-se as ferrovias, que permitiram a integração nacional. Obrigada. Então, estão vendo, né, que as coisas mudaram um pouco logo de início, apesar de serem focados bastante para a indústria têxtil, quando eles encontram, né, petróleo, isso muda tudo, porque petróleo vale mais do que ouro, né, hoje em dia. Quase tudo que a gente produz hoje é à base de petróleo. Até o nosso shampoo, nosso sabonete. O meu não, porque eu não uso derivado de petróleo. Mas a maioria das pessoas usam. Na outra página, a gente continua falando sobre a questão da indústria, né? Ou do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Exemplos de marcas que são derivadas de petróleo, de sabonete, é que quase tudo é derivado de petróleo, mas deixa eu ver produtos que eu não uso. Eu não uso Dove, eu não uso. Ah, não sei, tá escrito lá no rótulo a parte de trás. Quando é derivado de petróleo. É que eu faço uma técnica que não usa derivado de petróleo para cabelo cacheado. Cauê. Aqui, ó. Página 36.
Gente do céu, vocês estão morrendo mais do que eu tô doente, credo. Beleza, Bianca. Obrigada. Para facilitar o escoamento da imensa produção, o governo e a iniciativa privada estadunidense implantaram uma moderna infraestrutura de transportes. Foram construídas autoestradas bem equipadas, ferrovias de extensões continentais, gigantescos portos, tanto na costa leste como na oeste, além de uma moderna rede de aeroportos espalhados por todo o país. Então, era tudo isso para facilitar, né, a troca de mercadorias, as trocas de... Olha o território desse tamanho. Eles foram muito espertos. A gente já teve muita ferrovia também, a gente acabou tirando isso do Brasil, né? A gente falou isso ano passado. Mas a ferrovia é um modo barato de cruzar esse enorme território, tá? O deles também é gigante, é maior que o nosso. É difícil de levar o produto para o país todo. E eles criaram vários tipos de portos também, aeroportos, né? Assim, facilitando também o deslocamento de pessoas. Felipe. Eu ainda não estou te ouvindo, Felipe. Por que será? Eu sei que seu áudio está ligado, não consigo te ouvir. Aquela hora eu também não consegui. Que pena. Quem pode ler enquanto a gente tenta resolver o negócio do Felipe? Vai lá, Jô. A virada para o século XX trouxe novas possibilidades para a economia estadunidense. As duas guerras mundiais enfraqueceram a potência da época, e os Estados Unidos passaram a ocupar a posição de principal produtor e fornecedor de produtos industrializados para o mundo. Essa situação só se intensificou desde então, consolidando o país como a grande potência econômica mundial. Obrigada. Bianca, você lê o próximo, então. Como a gente está estudando até aqui, né? Cada vez mais, conforme eles iam descobrindo novos meios de extrair, né? Alguma forma que gerasse economia, pode ser comercial, pode ser industrial, pode ser pela natureza, né? Cada vez mais eles iam criando essas formas e aproveitando o máximo que eles tivessem para isso, tá? Página 37, tá? Regiões industriais. Atualmente, os Estados Unidos apresentam duas áreas industriais principais. Peraí, que ano passado eu treinei essa palavra, mas eu já esqueci. Manufacturing Belt e o Sun Belt. Alguma coisa assim. Que seriam essas partes aqui, olha. E aí, aqui embaixo, que a Bianca vai ler, vai estar explicando cada um deles, né? Vai, Bianca. O cinturão das indústrias ou manufacturing. Vai na fé, irmã. Responde à região industrializada mais antiga dos Estados Unidos, localizado entre os Grandes Lagos e a costa nordeste. É ocupado, historicamente, pelas indústrias siderúrgica e automobilística. Como foi a primeira região a ser ocupada nos Estados Unidos, tradicionalmente desenvolveu uma economia independente e dinâmica, que logo evoluiu para uma variada industrialização. Essas características econômicas, até a atualidade, fazem dessa região um importante polo industrial. Veja aqui, então, essa Manufacturing Belt, alguma coisa assim, é o cinturão de indústrias. Então, é essa região que localiza-se as indústrias para que seja de fácil acesso, acaba sendo preferível com que elas fiquem mais ou menos próximas, tá? Você consegue ver no mapa o verdinho. Você consegue saber aqui, ó, cinturão das indústrias. Parte verde, olha o tanto de indústria perto uma da outra,
né? Muito mais fácil, porque são regiões de fácil escoamento, né, de produtos para a Europa ou para outros países do mundo. É fácil também, porque fica perto de rios, de lagos, então tem produção suficiente. Se você olhar aqui no mapa do lado também, você pode ver que tem vários aeroportos, tem ferrovias, então tem locais para escoar, né? Também para dentro do território, tudo que eles vão produzindo, tá bom? Então é bem assim, ó, tudo planejado, tá? Quem pode ler o setor auto... Ah, tá, embaixo, né? Ele vai falar que então esse cinturão é de setor automobilístico e siderúrgico, né? São os principais focos. Bianca, você pode continuar lendo para a gente até o final, por favor? Além da siderurgia e do setor automobilístico, outros segmentos, como as refinárias de petróleo, as indústrias têxteis e o Tecnopolo na cidade de Boston, são responsáveis pela diversidade da produção industrial nessa área. Atualmente, a região é apelidada de Rust Belt, cinturão da ferrugem, pois, devido à expansão da indústria para outras regiões do país, o número de galpões abandonados começou a se multiplicar. Pode continuar? Uhum. O tradicional polo industrial estadunidense apresenta um grande adensamento urbano, concentrando duas importantes megalópolis, Montreal, de Boston a Washington, passando por Nova York e Filadélfia, e Chips, de Chicago a Pittsburgh, não sei como falo. Os grandes lagos, o rio Hudson e a proximidade com a costa atlântica facilitam o transporte hidroviário e o acesso aos portos, o que propicia a atividade exportadora. Veja que, então, além daquilo que a gente falou, né, da facilidade com os portos, com a ferrovia e tudo mais, ainda estão próximos a essa região de megalópolis, então, que são cidades enormes, né, importantes, influentes, tanto pela economia, quanto pelo seu comércio, o número de pessoas, né, são cidades realmente relevantes, tá? Quem pode ler pra gente a página 38? Pode, Ju? No entanto, a intensa e antiga ocupação da região gerou um excesso populacional e uma grande valorização fundiária. Assim, o estabelecimento de novas indústrias torna-se difícil tanto pelos altos impostos quanto pelos altos valores de terrenos e construções. A intensa ocupação espacial da região também causa problemas, como dificuldade na mobilidade urbana e poluição ambiental. Por essas razões, ao longo do século XX, outras regiões dos Estados Unidos passaram a abrigar novas áreas industriais, como alternativas à superconcentração do Nordeste. Pode continuar? Pode. Peraí, rapidinho. Lembrando, então, que ele está falando, além de tudo, todo o quesito, né, que a gente já discutiu, que são locais caros para viver, são difíceis também, né? Porque, por exemplo, Nova York é um dos locais mais caros do mundo, né? Para garantir a vida. O metro quadrado mais caro do mundo. Ou entre eles, né? Porque são pessoas de alto comércio, né? Não é só, por exemplo, a gente aqui que cria um mercadinho no bairro, entendeu? São pessoas que mexem com o dinheiro do mundo todo, tá? Por isso acabam sendo, sim, muito importantes. Pode continuar, Ju. O Sun Belt, Cinturão do Sol, concentra a mais nova e moderna indústria estadunidense. Desde a migração das manufaturas têxteis para o Cotton Belt, no sudeste do país. O sul foi alvo de investimentos. Posteriormente, o oeste também passou a receber incentivos e hoje, o Vale do Silício, no estado da Califórnia, é a região onde se encontra o maior número de empresas e indústrias de alta tecnologia e onde se formou a megalópole Samsung, um conjunto de cidades entre São Francisco e San Diego, passando por Los Angeles. Mas... É que continuação, mas olha, essa parte aqui do Vale do Silício, por exemplo, se você imaginar que hoje a alta tecnologia é a base de tudo que a gente tem, né? Todo o comércio, toda a indústria,
Sem tecnologia, o que a gente faz hoje em dia? Hoje, no momento, nem dá aula, que é uma coisa que era super pessoal, entendeu? Então, é necessário isso, tanto que a Google, por exemplo, fica no Vale do Silício, né? São realmente os grandes desenvolvedores do mundo estão nessa região, e por isso também são uma das regiões mais importantes do mundo, em questões econômicas também, não só de tecnologia, porque, como a gente discutiu, por exemplo, os aplicativos da Uber Eats ou do iFood, não existem mais pessoas ali. É tudo tecnologia, entendeu? São pessoas que produziram por trás e a tecnologia meio que está se virando. Com inteligência artificial, com as coisas que já foram programadas, certo? Termina pra gente isso aí, que só falta... Tá acabando. Esse cinturão também é centro da cadeia produtiva das indústrias bélica e petroquímica. A sua parte localizada próximo ao Golfo do México, de onde se extrai a maior parte do petróleo produzido pelos Estados Unidos, é estratégica. A Agência Norte-Americana de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias e Programas de Exploração Espacial, National Aeronautics and Space Administration, NASA, também possui um centro de pesquisas nessa região. Veja então que eles aproveitaram a tecnologia para também você conseguir se desenvolver pela outra parte da indústria, né? A indústria, por exemplo, petroquímica, até a indústria que a gente estava comentando todos esses dias, a indústria de questões de saúde, certo? Quando você fala que, por exemplo, uma vacina que antes demoraria 10 anos para ficar pronta, hoje já estão terminando, né? Estão concluindo as pesquisas para essa vacina em 4 ou 5 meses. Gente, isso é tecnologia que fez, entendeu? Sem a alta tecnologia, para que a gente possa pesquisar melhor, olhar melhor cada um dos âmbitos, ficaria igual era antigamente, que demorava-se muito para concluir qualquer tipo de estudo, demorava-se muito para desenvolver qualquer tipo de produto, tá? Hoje em dia, a nossa vida é muito baseada na tecnologia, né? Thaisa, vamos tentar. Página 39. Tenta esse parágrafo aqui. Eu sei que é pequeno, mas vamos fazer um teste. Vou ampliar aqui. Tentando ativar seu áudio. Pessoal, coloque aí o nome de vocês no chat, por favor. Estamos na última página também do livro, quer dizer, desse capítulo, né? Não do livro todo. Enquanto a Isa vê, ele se consegue. Pode colocar. Os Estados Unidos possuem a maior extensão de terra cultiváveis do mundo, em geral com alta tecnologia, o que permite a produção de super safras, né? Garantindo elevados rendimentos econômicos. Atualmente, o país é o maior produtor e exportador mundial de alimentos, seguidos pelo Brasil. Ainda assim, a gente é metade, né, deles. Pelo território e pela alta produção, realmente, eles não focam tanto em produção de familiar, né? Muito mais com alta tecnologia, com mecanismos pesados, né, para desenvolver, porque eles têm esse objetivo de exportar mesmo. Eu vou ler esse próximo parágrafo. Vocês conseguem ver aí a tabela também, né, 10 maiores exportadores de alimento do mundo. O sistema de produção mecanizada permitiu o desenvolvimento de uma agricultura integrada por grandes empresas rurais, voltada principalmente para a industrialização de alimentos, criando assim espaços agrícolas altamente especializados. É que a Isa abriu o áudio dela. Fechou. Voltando principalmente para a industrialização de alimentos. Tá. Assim, espaços agrícolas altamente especializados e organizados com grandes cinturões, os chamados BILTs, né? O que são cinturões agrícolas, gente? Isso vai cair na atividade avaliativa. Então, são todo esse... Já estou dando dica. São todo esse processo, né? Vou até falar aqui para vocês. Compreendem
um meio de produção agrícola onde é possível realizar uma adequada separação das plantações, né, de acordo com o clima, o solo ou outros fatores que influenciam diretamente a produção. Então, para facilitar mesmo, né, o máximo de produto desenvolvido possível naquela região, produzindo o máximo, né? Os cinturões estão localizados em áreas estratégicas para o maior aproveitamento da adaptação agrícola, conforme o solo e o clima, quando eu disse, tá? Como eu disse. Quem quer terminar para a gente ler os últimos pontinhos? Enquanto a aula não acaba, tem 1 minuto. Bianca. Professora, eu quero, só não sei falar os nomezinhos lá em inglês lá. Ó, eu também não. Vai na fé. Os principais cinturões estadunidenses estão descritos a seguir. Corn Belt, milho, cultivo em propriedades médias, podendo ser mesclados com o cultivo de outros alimentos, como soja, ou a criação de animais, como suínos. Red Belt, trigo, produção realizada em latifúndios, com elevado índice de mecanização. Dairy Belt, leite, áreas dedicadas à pecuária leiteira e à avicultura. Rauchung Belt, pecuária, produção de gado de corte em modo extensivo, recobrindo vastas áreas do oeste. Fruit Belt, fruticultura, o cultivo de vários tipos de frutas, desenvolvido nos climas mediterrâneos da Califórnia e no subtropical da Flórida. Cinturão da policultura, cultivo de produtos variados, como milho, trigo e amendoim.